Você pode exaltar o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 13, 21 até 23, amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque se eu virar para ali eu tenho bastante dificuldade para enxergar. Irmãos, eu estou pedindo oração para os irmãos, que eu estou com bastante dificuldade, estou perdendo totalmente esse lado. A gente esteve fazendo uns exames sexta-feira ali em igrejinha, e o médico me deu umas notícias bem ruins, né? Mas Deus é poderoso e é infinito para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou que pensamos, né? Ele pode me curar. E então por isso eu vou ler na minha Bíblia, mas você pode acompanhar aqui, né, no Dada Show, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a sete, este levantou-lhe o rei Davi. Não, perdão. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo, pela primeira vez que ele fez uma viagem missionária, e ele se dirigiu então a esta cidade para pregar o evangelho. E chegando na cidade desejada, ele ali se deparou com muitas coisas, mas Deus sempre estava com ele, porque onde ele passava os milagres aconteciam, né? E ele sempre foi um grande homem usado nas mãos do Senhor. Então nós vimos, irmãos, que Deus sempre preparou pessoas, sempre se preocupou com amor para tirar as pessoas das situações, como Ele preparou o povo que estava no Egito há 400 anos, ali sendo escravo daquele povo do Egito, e Ele preparou um meio, e com mão forte, braços poderosos, Ele tirou o povo dali da escravidão e trouxe as pessoas à liberdade. Como nós vimos que Deus teve que aturar os maus costumes do povo de Israel que estavam lá no Egito, mas Deus, Ele não reclamou, Ele aturou, e Ele abençoou, Ele cuidou, Ele guardou aquele povo. E então o povo sempre reclamou, o povo sempre foi reclamão, como nós podemos ver nos dias de hoje, pessoas que estão vivendo muitas vezes uma vida até solenemente bem, mas reclama disso, reclama daquilo. É assim também era aquele povo no passado. Então eles pediram um rei, porque eles já tinham juízo, mas eles queriam algo mais, eles queriam um rei. E Deus então levantou Saul. Deus levantou Saul. Saul, ele não foi muito bom rei, mas ele governou e atendeu aquele povo por 40 anos. E ali eu creio que muitas das pessoas ele judiava, porque ele não era temente a Deus. Mas Deus, Ele continuou colocando pessoas para ver os dois lados, pessoas maravilhosas, pessoas que não eram muito legal, mas Deus sempre estava com o seu povo, como Ele está conosco nos dias de hoje. Como Ele sempre está conosco. Nós podemos ver, irmãos, que nos dias que nós viemos para conhecer a palavra de Deus, nós também saímos de um mundo cheio de idolatria, como eu era, e saímos de um mundo cheio de engano, cheio de tantas coisas, de heresia, de mentira, mas Deus, Ele estava cuidando de nós, e hoje Ele nos trouxe ao conhecimento da graça, aonde nós podemos viver livremente, aonde nós podemos ter acesso direto com Deus, porque através de Cristo Jesus,
Ele nos deu essa liberdade. E hoje que nós temos a graça de Deus, nós temos tudo, porque além que Jesus Cristo morreu e fez o sacrifício por minha vida, por tua vida, pela vida da humanidade, Ele nos trouxe paz, nos trouxe tranquilidade, nos trouxe saúde, e ainda continua trazendo saúde, continua trazendo força física, continua renovando a nossa fé a cada momento. Então, irmãos, é um grande prazer de servir o nosso Pai, porque Ele se preocupa com cada um de nós. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem sabe você tem vivido momentos de incerteza na tua vida, mas eu quero dizer, se você segurar sempre nas mãos do Senhor, você está certo da tua vitória. Se você não largar das mãos de Cristo, Ele vai te livrar. Se você está passando por um momento de medo, por um momento de insegurança, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque você está no lugar seguro, que você tem Cristo Jesus, e a palavra de Deus nos diz que quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a vida, quem tem Jesus tem saúde, quem tem Jesus tem a liberdade de dizer: Senhor, eu te amo, porque Ele nos amou primeiro. E ali aquele povo sofria, mas Deus sempre estava com aquele povo. Sabemos que lá no Velho Testamento se fala muito em guerras, mas nos momentos de guerra sempre Deus preparava um jeito e dava vitória para o povo de Israel. E Ele tinha uma vitória que era maior ainda, que Ele estava preparando um Salvador, que os profetas já tinham falado que ia vir o Salvador. Então Deus colocou outro rei, tirou o rei Saul e colocou o rei Davi. Mas esse rei Davi era diferente. Esse rei Davi é como eu e você. Ele era aquele rei que era temente a Deus, que buscava a Deus todos os momentos, todos os dias, e era aquele que se debruçava aos pés do Senhor, e ele sabia que Deus estava cada dia abençoando o seu povo. Então Davi, ele era rei, mas ele era humilde. Ele era aquele que tinha amor no coração. Ele era aquele que também se preocupava com o povo de Deus. E o próprio Deus testemunha desse Davi. Davi, filho de Jessé, ele disse: agora sim, agora eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ele está dizendo para você, meu irmão, minha irmã: agora eu encontrei alguém segundo o meu coração, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe a bondade que você tem vontade de fazer, aquilo que você tem feito por amor, aquilo que você tem estendido a sua mão por amor, aquele conselho que você tem dado para nós com amor. É aquele Davi que Deus falou: agora eu encontrei o homem segundo o meu coração. Então pode saber, pastor, que o senhor é um Davi aqui nessa terra. É aquele Davi segundo o coração de Deus, que Deus tem se agradado do seu coração. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é aquele Davi que Deus está falando. Você é aquela pessoa segundo o coração de Deus. Mesmo nós somos sendo bondosos, mas podemos passar por algumas dificuldades, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Eu quero dizer para você que está passando por alguma aflição, você que está passando por alguma batalha, não pensa que você está sozinho nessa luta. Não pense que você vai perder essa batalha, porque se você permanecer em Jesus, essa batalha já está ganha. Essa guerra já é nossa, essa vitória já é tua, essa vitória é nossa, é do povo de Deus, é da comunidade, é você lá na tua casa, na tua família, porque se você entregar nas mãos do Senhor, com certeza esse não falha, como os irmãos estavam cantando aqui, que o amor de Deus não falha, ele dura para sempre. Quantos milhares de anos que Deus está amando o povo, está chamando, está trazendo o povo para a salvação, mas o seu amor não muda, o seu amor é o mesmo. Então este Davi veio de uma família humilde, era um homem humilde. Deus tornou ele grande na face da terra, que da descendência dele veio a promessa se cumprir. Da família de Davi veio se cumprir o que Deus vinha prometendo ao povo há anos, há muitos tempos atrás. E quando ele levantou Davi, que é segundo o coração de Deus,
Nós podemos ver que nós já lemos, já relemos, já ouvimos mensagem a respeito de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também pecou. Então você que tem se culpado, você que tem achado que Deus não vai te perdoar por aquilo ou A ou B que aconteceu na tua vida, mas eu quero dizer para você que Jesus sim, é por isso que Ele foi à cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados, para morrer por cada um de nós por amor. Então em você não há condenação, não precisa pensar que você é condenado por Deus, não, porque Deus te ama da maneira que você está. O importante é você perseverar, o importante é você continuar seguro nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que isso não terá mágoa no teu coração, não terá preconceito, não terá ressentimento, não, porque o Senhor estando na tua vida, no centro da tua vida, com certeza Ele vai te dar a vitória. Você vai ser feliz, você vai ser aquela pessoa que você vai dizer: verdadeiramente o amor de Deus dura para sempre. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas Deus tinha um projeto através desse Davi. Como eu disse, era através da família dele que iria vir alguém muito importante como veio. Eu quero dizer para você que você também é muito importante para o Senhor. Deus está contando com cada um de nós, irmãos, para levar essa semente santa, para levar o evangelho da graça a este povo que estão muitas vezes perdendo tempo em muitos lugares, ouvindo palavras que não são verdade, palavras que só traz condenação, palavras que só traz coisas que nós viemos ficar pensando: se for dessa maneira ninguém se salva. Ou outros pensando que nós temos que adquirir alguma coisa por mérito. Mas Jesus já pagou tudo por nós. Jesus já rasgou a dívida que nós tinha entre nós e nosso Deus. Não há mais dívida entre nós e nosso Deus, não, porque o Senhor, Ele derramou seu sangue para que nós tivesse todos os nossos pecados perdoados, toda a nossa vida santificada através de Jesus. Então vamos focar, irmãos, em Cristo Jesus e não perder de vista, porque é através desse Jesus que nós estamos aqui hoje desfrutando do que nós temos desfrutado e que temos vivido, porque o Senhor determinou que cada um de nós viéssemos aprender um pouquinho para ensinar outro que vai vir para a nossa comunidade, outro que está do lado da nossa casa, muitas vezes do nosso lado no trabalho, porque o Senhor tem comissionado cada um de nós para pregar a graça de Deus. Não pensa você, porque recém eu comecei na igreja, eu não sei falar, não, mas Deus, Ele vai usar a tua boca, a minha boca, a nossa boca, e vamos encher essa cidade de Deus, vamos encher essa cidade, mostrando que Deus continua fazendo as mesmas obras que Ele fazia anteriormente, através de mim e de você. É espalhar a graça nessa cidade, espalhar a graça nesse Rio Grande do Sul, espalhar a graça nesse país, porque nós temos a liberdade de nós pregar em todos os lugares que nós andar, onde nós estiver, onde nós ir, nós levamos essa palavra da graça, com certeza Deus vai se agradar do nosso trabalho. E como eu falei há poucos dias aqui, o trabalho que nós fizermos não é em vão, irmãos. Tudo aquilo que nós fizer diante do Senhor e para Deus, Deus vai nos dar a recompensa. Não estamos fazendo isso pensando de arrecadar algo ou dinheiro, não, mas Deus é aquele que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então nós podemos ver que Deus exaltou a Davi e ele disse: esse é como eu, segundo o meu coração. Esse é verdadeiro, esse é sincero. Mesmo que Davi pecou, mas o Senhor perdoou, e o Senhor o amou, e o Senhor restaurou, e o Senhor trouxe novamente a ele viver debaixo da graça de Deus. Porque eu digo para você, meu irmão, minha irmã, as adversidades vêm, as lutas aparecem, muitas vezes nós somos como se tivéssemos travado em alguma área da nossa vida, que parece que nada mais tem sentido, mas eu quero dizer que se nós tivermos Jesus Cristo em nosso coração, a nossa vida é maravilhosa e brilha, porque nós somos a luz do mundo.
Deus nos fez a luz do mundo. As pessoas muitas vezes olham para nós estamos passando por algumas lutas, algumas dificuldades, e as pessoas pensam: poxa, mas eu te vejo sempre muito bem, não vejo você reclamando. Sim, por que nós vamos reclamar? Se aquele que é maior, que está dentro de nós, é maior do que aquele que está no mundo. Então nós devemos dizer para essa pessoa: aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo, e nós não temos uma grande luta, mas nós temos que pensar que nós temos um grande Deus, e esse grande Deus peleja por nós em todas as situações, em todas as áreas da nossa vida. Ele peleja por nós. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós somos felizes pela comunidade que nós temos, porque aqui não há acepção de pessoas. A gente é tratado de toda a comunidade igual. Então, irmãos, eu quero dizer para você que aqui você pode se sentir em casa. Nós podemos se sentir em casa, podemos falar, podemos abrir o nosso coração para os pastores, para as pessoas, porque aqui ninguém fica olhando os defeitos de ninguém, porque na verdade, se nós for olhar os defeitos dos outros, nós esquecemos de olhar o nosso, porque todos nós temos defeito, todos nós somos pecadores, mas o importante é que nós não somos aqueles pecadores que vamos viver pecando, não. Podemos pecar por um deslize, mas nós somos perdoados, nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos amados, porque agora nós não somos simplesinhos, não, nós não somos daqui dessa terra, mas nós somos sim do céu, cidadãos do céu, e o Senhor nos purifica de todo o pecado, e nos faz ser filho amado. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Não pense você que você não tem valor. Sim, você vale muito, porque o Senhor, Ele mede todos nós de igual para igual, e nós somos todos iguais, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós vimos, irmãos, que Davi era o segundo o coração de Deus. E o Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, diz a palavra, este fará a minha vontade. Então, meu irmão, minha irmã, você que é segundo o coração de Deus, eu deixo essa pergunta: será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Porque Deus disse: esse fará. Mas se Deus está dizendo que você é o coração dele, então você fará tudo aquilo que Ele disser, tudo aquilo que Ele mandar. Vamos fazer, irmão, vamos aproveitar a oportunidade que hoje nós temos vida, e vida com abundância, porque o Senhor requer de nós, porque Ele nos amou primeiro, e nós vamos fazer por amor, irmãos. Não é por mérito, não é porque nós somos melhores, não, mas é porque nós amamos, nós aprendemos a amar. Hoje nós aprendemos a amar verdadeiramente. E uma coisa boa que nós aprendemos, que não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, não precisamos mais subir ao monte, não precisamos, ir atrás de ver fogo, pastor? Porque muitas vezes eu ia nos montes para orar, e eu pensava: hoje eu quero ver o fogo, hoje eu quero ver o fogo de Deus. Eu não estava nem aí com a presença de Deus, mas o importante, nós não precisamos ver o fogo, mas ter o fogo dentro de cada um de nós, que é o fogo do Espírito Santo de Deus, que nos levanta e nos leva a fazer a sua obra com amor, com alegria no coração. Então vamos, irmão, vamos em frente. Você tem potencial, você pode, não importa o que você está passando, mas fala de Jesus para alguém, fala de Jesus, que você ama Jesus, e você também quer ver esse irmão, essa irmã amar a Jesus. E nós vimos então que Deus trouxe Davi, e da ascendência de Davi veio então Jesus, o Salvador do mundo. Então, irmãos, nós vemos, irmãos, que Jesus não veio assim de qualquer forma, mas Deus foi falando para o povo: eu vou preparar um Salvador, eu vou preparar alguém que vai tirar você. Preparou Moisés para tirar o povo do Egito. Foi um homem que ele usou, mas era o próprio Deus. A palavra de Deus diz que ele tirou com um braço forte, mas precisava de alguém. Então você que sabe de alguém que está numa situação precária, quem sabe aquela pessoa que você conhece está lá na droga, vai lá e fala para ele que Jesus está tirando esse vício dele. Basta ele crer e confiar em Cristo, que ele vai sarar dessa perturbação. Não vai precisar mais usar a pedra, não vai precisar mais usar o crack,
não vai mais precisar usar droga, porque ele vai ter o maior dentro dele, que satisfará todas as nossas vidas, porque dentro de cada um existe um vazio, e este vazio, muitas vezes as pessoas vão à procura, e pensando que vão tomar um pó e vai melhorar, vai fumar um cigarro, vai melhorar, mas está estragando a saúde dele, está estragando a saúde dela, está estragando a vida dela. Mas no momento que ela diz, não, agora eu vou tomar a minha decisão, eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar, eu vou seguir esse Jesus, eu vou fazer a obra do Senhor, tudo vai mudar nas nossas vidas. Eu sei, não vai ser fácil, não é de um momento para outro, mas nós temos que perseverar e continuar e não retroceder, porque a vitória virá. Porque eu digo para vocês, meus irmãos, eu nem era para estar aqui. Se eu continuasse como muitos da minha época de juventude, eu nem era para estar aqui, já era para estar morto. As noitadas, farras, bebedices, mas Deus disse, não, tu és meu filho, eu te gerei, eu vou te cuidar e tu não vai cair nessa cilada. Eu quero dizer para você, Deus está falando para você nessa noite, eu te gerei, tu és meu filho amado, eu vou cuidar de você, vá aonde for, não importa o que acontecer, você pode ir lá no fundo do poço, mas eu vou tirar você de lá, porque eu sou aquele que tirei o povo do Egito com um braço forte, eu posso te tirar de lá e vou te fazer uma nova criatura. Então, irmãos, aqui eu estou, irmãos, e testemunho. Então, Jesus apareceu de Maria, como os irmãos conhecem a história, e veio, cresceu em sabedoria e conhecimento, e Ele era o Salvador, se tornou aquele que foi à cruz, que levou todas as nossas maldições sobre Ele, levou os nossos pecados sobre Ele, ali naquela cruz, por amor, por gratidão, por carisma, e nos trouxe a se tornar seu irmão. Jesus é o nosso irmão mais velho, então nós devemos de obedecer a Ele, devemos de ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração e praticar, para que nós tenhamos uma vida fortalecida em Deus, para que nós tenhamos uma vida cheia de Deus, uma vida cheia da graça do Senhor, e viver essa graça, viver uma vida leve, sem condenação, sem culpa, e viver cada dia glorificando o nome do Senhor, amém? Então Jesus veio cheio de graça e de sabedoria, e trouxe a salvação para nossas vidas. Você é salvo, irmão? Glória a Deus. Jesus veio e trouxe a salvação. Através de Jesus, Ele trouxe a nossa santificação. Através de Jesus, Ele trouxe a transformação, a purificação e a vida eterna. Não precisamos mais de juízes, não precisamos de profeta, porque Jesus é o nosso juiz, Jesus é o nosso profeta maior. Não precisamos de um rei, porque Jesus é o nosso rei, e além disso Ele é o Rei dos reis, é o Senhor do Senhor. Então, irmãos, o que nós queremos mais? Agora Deus já fez através de Cristo, nós temos todas essas qualidades, irmãos. Vamos aproveitar nossa vida, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos concedido, e orar a Deus com fé, irmãos. Viver para Deus com fé, porque é a nossa fé que vence o mundo, a nossa fé que vence todas as adversidades, é a nossa fé e a nossa comunhão, irmãos. Nós devemos ser comunhão uns com os outros, porque aqui é a comunidade da graça, é aqui que um irmão dá o ombro para o outro, é aqui que o irmão dá uma palavra um para o outro, é aqui que um dá um conselho para o outro, e assim nós chegamos à vitória, e toda a comunidade é vitoriosa, através de Cristo e através da fé. Eu digo isso, irmãos, porque nós estamos ali na Vila Nova, na Vila Feliz, com o nosso grupo pequeno, e nunca imaginei que o Josué e a irmã Priscila iam estar comigo todas as sextas-feiras. Eles estão lá, eles não perguntam para mim se eu vou dar dinheiro para eles pagar gasolina, o tempo que eles estão ali me ajudando, mas eles estão lá. Eu chego lá, daqui a pouquinho eles chegam primeiro, mas nós temos junto. Por quê? Porque eles
me dão a mão junto comigo, meu ombro com o ombro deles, e nós vamos ali levantar uma grande nação para o Senhor. Eu digo para você com fé, às vezes a gente chega ali, não tem outras pessoas, só nós, mas nós louvamos a Deus, viemos para casa contente igual, porque fizemos a nossa missão, mas a nossa esperança é que ali tem muito povo para Deus salvar, e nós precisamos colocar isso na mente e buscar essas pessoas, porque Jesus disse: eu vim para aqueles que estavam perdidos. Eu estava perdido, agora eu também quero ajudar Jesus a trazer os perdidos. Eu quero contar com você, eu quero convidar você para estar junto comigo nessa caminhada, para nós trazer essas pessoas ao conhecimento da palavra da graça, através de Jesus Cristo, para que essa cidade se torne uma cidade cheia de Jesus, cheia de gente que conhece Jesus, cheia de gente que conhece a palavra de Deus, e vamos assim levantando outros templos, para que nós possamos ver os nossos filhos, nossos netos, desfrutar disso que nós já estamos desfrutando hoje. Eu tenho certeza que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele vai te alcançar aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, na hora que nós temos pensando de receber aquela bênção, mas vai com fé, vai devagar, vai perseverando, porque nós podemos ver que o povo que ficaram lá no Egito não foi 40 anos, foi 400 anos escravos, mas um dia Deus tirou eles de lá. Quantos anos eu fiquei escravo? Quem sabe eu fiquei 23 anos escravo da bebida, do cigarro, dos vícios, dos pecados, mas o Senhor, Ele estava cuidando de mim, e Ele está cuidando de você, Ele está cuidando daqueles que vão vir, e com certeza nós vamos ver muitas pessoas sendo salvas através da palavra da graça pregada aos seus corações, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu infelizmente não tenho muito o que falar, porque eu só posso dizer para você que o Senhor é bom, né? O Senhor é bom demais. Então quero convidar você para se colocar em pé neste momento. Vamos orar a Deus, para que Deus nos conceda a graça